Nós vamos ler Apocalipse 14, os versos 6 e 7 em conjunto. E acredito que todos vocês acharam, então nós lemos: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aleluia. Quase todo mundo que eu converso sobre juízo final, aqui na igreja não acontece, né? Só o pessoal de fora que acontece isso. Quase todo mundo que eu converso sobre juízo final fala disso com o maior terror. Como é que vai ser o juízo final? Ah, vai estar todo mundo junto, vai ter um telão no céu, todos os seus pecados vão passar ali assim para todo mundo ver. Nossa, interessante, né? Eu não li isso em lugar nenhum, mas a pessoa tem certeza que é isso daí. Aí pergunta para outro: e como vai ser o juízo final? Ah, no juízo final vai ser aquela cena meio Alto da Compadecida, Jesus sentado no seu trono, o diabo como um procurador do estado lá fazendo as acusações para você, e você tem que dar um jeito de se defender. E ele tem lá no livrinho dele todos os pecados que você cometeu, para você dar um jeito de se justificar. Ah, como vai ser o juízo final? Vai ser o seguinte: vai ter lá o anjo com os 10 mandamentos na mão, e ele vai apontar todas as vezes que você quebrou os mandamentos. Todas essas versões, que são as que 99% das vezes as pessoas falam, têm uma coisa em comum. Como vai ser o juízo final? As minhas obras vão definir o meu destino. Está sempre assim, naquilo que eu faço. E aí você vai assistir filmes falando sobre o juízo final e eles vão falar o quê? Na mesma coisa, né? Ah, eu li uma vez e achei muito legal aqueles livros, né, de Dante, e um deles ele fala sobre o inferno. Como é que é o inferno? Tem vários departamentos, parece um prédio público, né, cheio de departamento para você escolher, e lá cada um tem uma função, que é uma punição eterna lá dentro. Segundo o quê? Segundo as suas obras. Percebe que cada lugar que você vai tem uma teoria diferente sobre juízo final, mas todos eles estão falando a mesma coisa, é a sua performance na terra que vai definir o teu sofrimento na vida eterna. No final está todo mundo falando isso. João vê o anjo voando pelo meio do céu e a primeira coisa que o texto sugere é essa ideia de um movimento, porque ele está voando, né? E de um som, porque ele anuncia. O céu fala. O anjo proclama um evangelho eterno, que é dirigido aos que habitam sobre a terra, sobre todas as nações, sobre todas as tribos, sobre todas as línguas, sobre todos os povos. Mas aqui o contraste é claro: os céus anunciam, mas a terra não está anunciando. A terra continua em silêncio. A gente estava falando de problema de áudio agora no começo do culto, né? As coincidências de Deus ali. O contraste é muito claro: o céu está anunciando e a terra está em silêncio. Os habitantes da terra vivem em um mundo que está cheio de vozes. Polifonia, muitas vozes. Cada um falando uma coisa, uma confusão de vozes, muito ruído acontecendo. Só que vazio de palavra. Palavra com P maiúsculo. A palavra que vem do alto. Tem informação demais, informação em excesso, mas está faltando revelação. E isso é uma coisa muito séria. O nosso discurso humano, ele é sempre centrado nas nossas coisas. Como é que é o nosso modo de vida?
O nosso modo de vida não é desde o começo você é ensinado que o seu sucesso depende daquilo que você produz, do seu esforço, daquilo que você conquista suando, e é assim que a gente é ensinado nessa vida. E aí as pessoas, porque tem muitas vozes falando isso, vão começar a falar que o seu caminho para o céu é o mesmo modo de vida como você vive nesse mundo. Aquilo que determina as suas relações com as pessoas aqui, acabam falando que também é o que vai determinar a sua relação com Deus. A sua salvação depende da sua produtividade espiritual. Ah, mas como que eu vou ser produtivo espiritualmente? Aí cada um tem o seu padrãozinho que cria para esse monte de regras. E aí cada canto que você vê listas de regras diferentes para produtividade espiritual. Não é assim? A gente não transportou o nosso modo de vida tão humano que a gente construiu ao longo do tempo e a gente acabou falando que isso é o que é a eternidade também? A gente não transportou uma coisa para outra? A gente não está ouvindo a voz que vem do céu, mas a gente está ouvindo esse monte de vozes que falam entre a gente e falam das coisas que a gente vê e que a gente vive, e a gente está dando ouvido a isso, mas perdemos o ouvido para ouvir as coisas que vêm do alto. A voz do anjo, portanto, é um protesto aí. Ele grita contra essa inversão que nós estamos fazendo quando ele aponta para aquilo que nós esquecemos. Temam a Deus, deem glória. É justamente o contrário. Tire os olhos das coisas que estão aqui nesse mundo, nessa relação aqui, e olhem para as coisas que estão além. Parem de ouvir aquele monte das vozes que só falam das coisas humanas, comecem a ouvir as coisas que são divinas. O mundo, e aqui falando mundo no sentido esse, né, das pessoas, o que nós construímos aqui, o nosso modo de vida. O mundo quer ser o centro do universo, quer se achar o centro do universo. Aliás, tem gente que não se acha o centro, tem certeza que é, né? E nós participamos toda vez dessa inversão quando nós confiamos naquilo que é nosso. Eu confio no quê? Na minha própria razão para me guiar pela vida. É a minha reflexão que faz isso. Eu confio no quê para merecer a salvação? Na minha própria moralidade. Ah, como se eu conseguisse ter uma moralidade boa o suficiente para agradar a Deus, né? Não, mas eu sou uma pessoa boa, eu cumpro ali mais ou menos a lei, né? Até agora eu não matei ninguém, não, eu sou uma boa pessoa. A nossa produção em vida, a nossa espiritualidade pessoal, como se isso nos garantisse o céu. Aliás, alguns estudiosos deram um nome muito legal para esse movimento todo que acontece. É um deísmo moralista e terapêutico. Deísmo porque tem uma ideia de Deus. É moralista porque qual é a única regra do negócio? Ah, não, tem que seguir a Bíblia. Nem isso é necessário. Basta que você seja uma boa pessoa. Ah lá, salvação pelas obras, né? Se você for uma boa pessoa, boa recompensa no futuro. E ele é terapêutico, porque isso é só o afago da alma, né? Vivi uma vida boa, mereço recompensa na eternidade. E pronto, tá aí, é o suficiente. Eu digo que isso não dá para falar que é cristianismo, mas é uma religião que se baseia no cristianismo. Mas é uma religião que ouve as vozes humanas. Ouve aquilo que a gente fala entre nós sobre o nosso modo de vida, a nossa produção, aquilo que as nossas mãos podem apresentar para Deus, mas está faltando a palavra com o P maiúsculo. Por isso, meus amados, o problema não é só uma questão moral. É mais sério, o problema está gravado dentro da gente, no nosso ser. É querer voar sem ter o céu, é querer falar, mas não ouvir primeiro a voz que anuncia. O resultado dessa inversão é que nós perdemos a linguagem da fé. E aqui vem o problema. Com que linguagem você conversa com Deus?
Porque se nós perdemos a linguagem da fé, nós perdemos o idioma que o Espírito Santo nos dá. Nós perdemos a linguagem do céu. Nós ficamos com uma linguagem humana. E quando você ora, com quais palavras você veste a sua oração? São palavras humanas, dessas vozes humanas? Ou será que são palavras que vêm do alto? São palavras que o Espírito Santo te deu e abriu a sua boca para que você possa louvar ao Senhor? Ou as palavras que você usa são palavras produzidas pelo ser humano, para o próprio ser humano? Que língua você usa na sua fé? Qual é o idioma? Ele é humano ou ele é celestial? Porque sem ouvir o céu, tudo que nós temos para falar é só sobre nós mesmos. Aí a teologia, que deveria ser o estudo das coisas de Deus, vira um estudo humano. A adoração, que deveria ser para Deus, na linguagem que vem do céu, passa a ser apenas uma projeção dos meus desejos. E aí o evangelho, que deveria ser a língua do céu proclamada na língua dos homens, vira o quê? Vira anúncio, vira produto, vira coisa para ser vendida. Uma mercadoria, como tudo no nosso modo de vida humano e terreno que a gente construiu é produto. O texto de João é tão claro. Quando a gente olha lá na leitura do Evangelho, aliás, aqui mesmo na leitura, né? Chegou a hora do juízo. A hora já chegou. Não está falando ela chegará, ela fala chegou. Nós cremos que a palavra de Deus é inspirada e, portanto, Deus sabe como se comunicar e ele escolhe bem as palavras dele. Se a gente diz que chegou, duas coisas a gente pode entender ali. Uma é o grau de certeza, né? Futuro, às vezes a gente fica na dúvida, fala chegará, bom, mas quando eu falo chegou, eu estou dando certeza. Já está ali, está evidente, já se mostra. Chegou a hora do juízo. E onde que o juízo começa? O juízo começa justamente quando o homem percebe que a sua própria palavra, a sua própria linguagem é o que o condena. E nós lemos isso em Romanos, né? Ninguém se justifica. O meu discurso autônomo pode produzir muita coisa nesse mundo, mas ele não gera vida. E esse é o problema. O céu continua falando, mas nós perdemos o idioma para entender. Com que palavras você fala de Deus? Com que palavras você ouve as coisas de Deus? O resultado disso é outra palavra também, desespero, no sentido literal da palavra, sem esperança, porque o que te sobra é apenas um vazio. E a religião não vai preencher esse vazio, porque a religião, se seguir essa tendência, ela faz o quê? Ela se torna humana demais. E quando as palavras são humanas, você perdeu o idioma do céu. Você perdeu a fonte da vida. Que situação que a gente chega, não? Que situação complicada. Eu gosto de dizer que todos os problemas do mundo são um problema de comunicação. De fato é, principalmente quando a gente perde essa comunicação que os céus anunciam, mas nós nos tornamos surdos para essa mensagem. E de repente, os céus anunciam a palavra fé, mas o ser humano muda o sentido da palavra fé para qualquer coisa que não seja aquele dom do Espírito Santo que é dado em Gálatas, aquele que Jesus é o autor e o consumador, também referência bíblica, e a gente transforma qualquer coisa em fé, né? Ah, eu acredito que eu vou ganhar na loteria, eu vou fazer uma, ah lá. E a gente acha, né, que a nossa linguagem tem a ver com Deus, mas nós somos apenas várias vozes falando uma linguagem que é humana. Meus amados,
Que situação, e como é que a gente conserta isso? A gente não conserta, mas a leitura do Apocalipse nos lembra que o anjo, ele voa. E voar é aquela ação contínua, porque ele não é um voo estático, tem um movimento, está atravessando o espaço que existe entre o céu e a terra. Portanto, é uma ponte. O anjo estar anunciando, voando no céu, é uma ponte da mensagem de Deus em direção à terra. Lembra que a palavra anjo, na verdade, ela significa mensageiro, né? Ele é um mensageiro. Ele está, portanto, trazendo uma mensagem para a terra. A palavra com P maiúsculo, ela não espera que a terra volte a aprender o idioma do céu. Ela vem até nós. Esse evangelho que é eterno, que é proclamado aqui, ele é uma comunicação. Nós rompemos essa comunicação lá no Éden. Deus vinha conversar com Adão, com Eva, lá no jardim, até o dia em que se achou pecado. Nós rompemos uma comunicação. Deus reata essa comunicação, ele rompe o nosso silêncio. O mesmo verbo que vai descrever o anjo no céu, ele também descreve Cristo encarnado na história, porque ele é o próprio verbo que desceu, que falou, que ainda fala. Aí sim, aonde o céu fala, existe vida. A reforma, e nós estamos no aniversário da reforma, eu gosto muito, aquele símbolo ali hoje do paramento do altar dá muito certo com o conteúdo da nossa mensagem, né? É uma Bíblia e, e algo ali que mostra que tem uma comunicação, né? A ideia de um fogo, né? Ali, comunicação da parte de Deus. A reforma, ela foi um desses momentos em que o evangelho rompe essa segurança humana, essa linguagem humana, quando a voz de Deus, amarrada no meio de muitas línguas mortas antigas que as pessoas não falavam mais, um sistema que se torna excessivamente humano, a voz de Deus volta a ser ouvida na língua do povo, nas pregações, nos cânticos, na palavra. E se você olhar hoje, eu deixei ali no altar uma Bíblia diferente, né, do que a gente geralmente coloca ali. Tá pequeno? Tá. Depois vocês podem chegar lá para ver de perto. A Bíblia está em alemão, né? É a tradução de Lutero que eu coloquei ali. Numa época em que ninguém estava mais, quase ninguém, falando a língua que era pregada na igreja, ele diz o que precisamos que a palavra de Deus fale a língua das pessoas. Antigamente, a igreja cristã conhecia o grego e o hebraico, era a língua das pessoas. Está escrito nessa língua, era porque as pessoas falavam essa língua. Depois, com a história, o povo passou a falar latim. Era necessário traduzir a Bíblia. Mas essa época também já tinha passado, agora já não era mais o que o povo falava. O evangelho precisa ser anunciado. E realmente, ouviu um serviço inteiro falado em latim é um negócio bonito, aquilo soa nos ouvidos de um jeito bonito. Mas se eu não tenho entendimento daquilo, não é proclamação. E ele falou o quê? Precisamos que isso esteja na língua que as pessoas falam. E ali ele faz então uma tradução para o alemão corrente da época, né, da onde ele estava. E ali a gente começa um trabalho. Hoje você abre a sua Bíblia na sua língua, né? Aqui a gente combina uma versão que é para todo mundo ler junto e não dá problema, mas você pode escolher. Ah, eu gosto de um português assim, mais antigo, com umas palavras chiques. Tudo bem. Você vai lá e compra uma Bíblia que tem essa linguagem, está ao seu alcance. Ah, não, eu prefiro uma linguagem mais corriqueira, simples de entender. Tudo bem, você vai lá na loja e você acha também num preço hoje acessível uma Bíblia, inclusive no tipo de linguagem que você se agrada em ler. O evangelho é proclamado para toda tribo, para toda língua, para toda nação. Claro que ainda existe trabalho de tradução, existem alguns lugares que não tem ainda, mas o trabalho está sendo feito, né? E a reforma nos traz esse pensamento.
que o anjo anuncia o evangelho eterno, nós também nos tornamos mensageiros do evangelho eterno. O evangelho, ele é chamado de eterno, ele não tem nada que o prenda no tempo, ele é eterno. A palavra do Senhor permanece para sempre. Mas esse eterno não fica lá, voando na eternidade. Esse eterno, ele vem para habitar nas línguas, nos povos, nas culturas. Isso significa encarnação. É isso que significa proclamar. E o evangelho, de forma alguma, dispensa ou faz pouco caso do tempo que nós vivemos, mas ele se manifesta no tempo para nos redimir. A palavra de Deus, ela continua voando. Voando como? Nas Bíblias que estão abertas para que vocês conheçam a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela continua voando nos púlpitos que são fiéis e que pregam aquilo que é da revelação, é da linguagem do céu e não da linguagem humana. Nas traduções que tornam para nós o texto acessível para que a gente consiga pegar aquilo lá e não ficar só um enfeite na estante. Porque realmente, né? A menos que seja uma versão ilustrada da Bíblia, não tem muito sentido deixá-la só, né, aberta ali. Mas quando eu pego e eu leio aquele texto que eu consigo entender, ali o evangelho continua voando. Nos testemunhos que anunciam a Cristo, quando alguém quer compartilhar aquela graça que recebeu de Deus e fortalece a fé dos irmãos, mostrando um Deus presente e ativo na vida da igreja. Ali o evangelho continua voando. Cada geração, no tempo, é chamada para ouvir de novo esse evangelho eterno, porque geração após geração nós tendemos a esquecer isso e a querer nos justificar de novo nas nossas próprias obras. Por isso, a reforma não é só aquele evento para ser lembrado, olha, legal, 508 anos, vamos fazer um negócio que é quase uma peça de museu, uma encenação. Não, é uma forma de lembrar o ponto principal, aquilo que nós perdemos, a escuta. Escutar o evangelho eterno que atravessa hoje o nosso tempo. Isso é reforma. Parar de ouvir vozes, e muitas vozes, que são humanas. Começar a ouvir voz celestial. Isso é reforma. Colocar Jesus no centro. Colocar a cruz como aquilo que orienta a vida do cristão. Não a opinião de A ou de B, mas Jesus. Meus amados, o texto termina com um convite maravilhoso. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Que convite maravilhoso é esse! Porque esse é o resultado da palavra que está vindo do céu em nossa direção. Porque ele nos dá a palavra do céu, nós podemos adorá-lo. A nossa adoração, ela é uma resposta, porque nós reaprendemos o idioma do céu. Não se trata mais de uma adoração onde o ser humano fica dirigindo só palavras para si mesmo, mas é uma adoração que eu digo que é uma adoração cósmica, porque a terra volta a falar com o céu. A comunidade luterana, ela é o quê? Ela é eco da voz divina, na medida em que ela primeiro ouve, depois responde, proclama, canta, fala, vive. Primeiro você tem que ouvir, né? A voz, ela precisa descer do céu. E aí sim, tudo isso é reflexo da vida nova que Cristo te dá. Quando a igreja prega esse evangelho que é eterno, ela participa desse movimento que o anjo está lá anunciando em Apocalipse, né? Do céu à terra. Levamos a palavra onde existe silêncio, aonde o Criador não está sendo adorado em lugar de criaturas. O Evangelho continua voando e ele vai continuar,
até que toda língua, toda tribo, todo povo ouça. Enquanto isso, nós permanecemos com o ouvido voltado sempre para o alto, e aí sim, com a boca aberta para proclamar. Temam a Deus e deem glória, porque chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez a terra, o mar e as fontes das águas. Meus amados, pensar em reforma é pensar que o encanto dos olhos tem nos tirado o foco, muitas vozes em volta falando muita coisa. É igual um canal mal sintonizado, é cheio de ruído, e aí a gente precisa afinar a nossa audição com a voz do anjo. Se você for ler Apocalipse, tem uma coisa muito interessante. Tem a carta das 7 igrejas lá em Apocalipse. Quem lembra mais ou menos da leitura, está sempre assim: ao anjo da igreja que está em Tiatira, ao anjo da igreja que está em. O que é o anjo da igreja ali? É o pastor da igreja, né? Porque o pastor é um mensageiro. Deus nos manda mensageiros celestes, esses que a gente propriamente chama de anjos. Deus nos manda os mensageiros, seus ministros aqui na terra, e ele envia cada um de nós como mensageiros, aqueles que estão à nossa volta, onde nós fomos colocados. Aí sim, pensa naquele seu modo de vida que você escolheu, na vocação que você escolheu, no ambiente que você frequenta, porque Deus está te dando a oportunidade de ali, agora que você ouviu a língua celeste, conversar com as pessoas e falar assim: então, eu tenho um Deus que eu adoraria que você conhecesse também. Essa é a missão de toda a igreja, amém? O Verbo eterno, ele ficará. E isso nós sabemos com certeza. Que abençoadas palavras o nosso reformador que dá o nome para a igreja escreve no hino. Eu convido toda a igreja, nós nos colocamos de pé e nós vamos cantar essa estrofe do hino.